Boa tarde a todos. Vamos lá para a correção da aula de hoje. A gente vai iniciar com a correção sobre educação para o trânsito. Aí, nessa atividade, a gente viu 5 erros aí nesse trânsito, né? E aí, quando a gente observa os erros desse trânsito, a gente consegue verificar que esses erros a gente não pode cometer no nosso dia a dia, pois eles irão interferir, então, para que a gente tenha um trânsito com a melhor qualidade, com menos violência. Então, é importante que a gente prestem atenção nesses erros para a gente não cometer. Pro colocou alguns erros aqui, vocês também observaram alguns outros, mas a Pro colocou automóvel na calçada, pedestre na pista, motociclista no meio da pista, pedestre atravessando fora da faixa, automóvel parado em cima da faixa de pedestre. Eu vou aqui só reforçar sobre essa questão do ciclista. A Pro já observou que aqui em Juazeiro do Norte tem muito ciclista, né? Alguns de vocês, inclusive, podem ser ciclistas. Então, assim, ciclista, aqui inclusive em Juazeiro do Norte, tem faixa específica para ciclista, tá? Então, ciclista, ele tem que andar próximo aqui ao passeio. Se tiver faixa para ciclista, o ciclista tem que andar nessa faixa. Por quê? Imagine um carro vir atravessando por aqui. Esse ciclista ele vai ficar entre dois carros, é um perigo gigante para esse ciclista. Então, vocês ciclistas, né, ou quem conhece algum ciclista aqui, né, utiliza bastante da bicicleta para se locomover, dá essa dica, né, que é importante ter segurança e sempre andar próximo ao passeio, porque vai preservar a sua segurança, tá certo? Então, vamos lá para a próxima atividade, que é a atividade, então, de matemática. Em matemática, a gente está vendo, novamente, sobre essa questão da unidade, dezena, centena e unidade de milhar. A gente precisa lembrar, né, inicialmente, que cada número ele vai se representar em uma dessas representações, né? Ou ele vai ser unidade, ou ele vai ser dezena, ou ele vai ser centena, e assim por diante. Então, quando eu tenho número e quando a gente precisa colocar a verificar se ele refere-se à unidade, dezena ou centena, ele vai estar aqui apenas em um quadradinho. Ele não vai estar em mais que isso. Então, a gente precisa observar isso, tá? Aí vamos lá para a atividade. Então, aqui está falando que o número de casas onde Léo mora é igual ao resultado da adição dos números 299 e 587. Qual é a soma desses números? Então, eu coloco aqui primeiro um número em cima, outro embaixo. A Pro sempre dá uma dica, né? Que é importante colocar o número maior em cima, tá? Por quê, Pro? Por exemplo, se eu tiver um número aqui que fosse 10.000 mais 500, por exemplo. Se eu colocar aqui, às vezes, se a gente colocar aqui o número 10.000, nesse caso, o numeral 1, ele estaria aqui na unidade de milhar. Ele precisa, então, ele está representado em uma outra casinha, que nesse caso aqui não foi acrescentada, porque não tem, né? O resultado não vai precisar de unidade de milhar. Mas é importante vocês observarem isso, que utilize essa proposta da Pro, coloquem sempre o número maior, porque é mais assertivo, tá certo? Então, quando eu tenho aqui, ó, 9 mais 7, eu vou ter 16, eu coloco um 1 na casinha da dezena, afinal de contas, 16 é um número que o 1 ele vai representar 10 e o 6 ele vai representar a unidade. Então, a gente não pode colocar ele aqui, tá? Isso aí, com certeza, vocês já sabem, porque vocês já são quarto ano. Então, vamos lá. 9 mais 1, 10. Com 10 mais 8, 18. Coloco 1 novamente aqui. E aí eu boto 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. Então, 886 é o número, então, da casa do Léo. Vamos lá para o 2. João usou parte de seu 13º salário para fazer uma viagem. Ele gastou 349 com hospedagem e 255 em compras. Quantos reais de seu 13º João usou para essa viagem? Então, ele quer saber o total desses valores, tá? Então, eu tenho 349 mais 255. 9 mais 5 eu tenho 14, fica 4, sobe 1. 1 mais 4 eu tenho 5, 5 mais 5 eu tenho 10.
fica o 0, sobe 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. Então, 604, tá? Foi o valor, então, do 13º, a quantidade do 13º que João utilizou aí nessa viagem, tá? Vamos lá para o próximo. Gráfico ao lado mostra a quantidade de municípios do Paraná, de Santa Catarina, em 2014. Quantos municípios esses dois estados têm juntos? Então, eu tenho aqui Paraná com 399 e Santa Catarina com 295. Aqui é a quantidade de municípios e aqui, então, é a quantidade que tem nesses municípios. Então, eu tenho 399 mais 295. 9 mais 5 eu tenho 14, sobe 1. 1 mais 9, 10. 10 mais 9, 19, sobe 1. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 694 é o total de municípios, então, desses dois estados. Vamos lá para a tabela aqui embaixo. Eu tenho uma tabela aqui da população da cidade onde Daniela mora, tem uma faixa etária, tem a quantidade de mulheres e a quantidade de homens. Então, quando eu olho aqui menos de 18 anos, eu tenho de mulheres 10.980, de homens eu tenho 8.910. E assim por diante. Aí aqui está perguntando, quantas são as mulheres dessa cidade e quantos são os homens? Eu primeiro tenho que ver o quê? Qual é o gráfico que tem dizendo, então, de mulheres? Esse gráfico aqui. Então, eu tenho 10.980, 12.745 e 9.020. Eu tenho que saber o total desse valor. Então, 5 mais nada, 5. 8 mais 4 mais 2, eu vou ter 14. 9 mais 7 com 1, eu vou ter 17. 2 mais 9 com 1, eu vou ter 12. E 1 mais 1 mais 1, eu vou ter 3. Então, 32.745. E, então, o total de homens, eu tenho 8.910, 10.329, 8.956. Eu tenho 9 mais 6, eu vou ter 15. 1 mais 1 mais 2 mais 5, eu vou ter 9. 9 mais 3 mais 9, eu vou ter 21. Vai subir 2. 8 mais 8 mais 2, eu vou ter 18. Sobe 1. E 1 mais 1, eu vou ter 2. Então, 28.195 é o total de homens. Qual é a população dessa cidade? Como é que eu vou saber? Eu tenho que somar esse valor mais esse valor, para eu saber a total de homens e mulheres. Então, eu tenho 32.745 mais 28.195. Eu tenho 60.940. Ok? Então, é esses valores aí que a gente vai somar e conseguir o resultado. Vamos lá para o quinto. No sábado, 965 pessoas visitaram o museu de uma cidade. No domingo, foram 575. Quantas pessoas visitaram o museu desses 2 dias? Olha, teve uma colega de vocês que falou assim, por que tem aqui unidades de milhar? Se quando eu coloco, então, aqui na tabela, para eu fazer a soma, eu não preciso utilizar. Olha, por que será que eles colocaram? Porque a gente sabe que o resultado, ele vai precisar dessa casinha da unidade de milhar. Como é que a gente vai descobrir isso? Fazendo a conta. Então, eu tenho 5 mais 5, eu tenho 10. 6 mais 1, 7. 7 mais 7, 14. Eu tenho 1, sobe 1. 9 mais 1, 10. 10 com 5, eu tenho 15. Sobe 1. Então, fica 15.000, desculpa, 1.540. 1.540 foi a quantidade, então, de pessoas que visitaram o museu. Ok? Vamos lá, então, para a atividade de história. História, a gente viu um novo conteúdo aí, falando sobre o período paleolítico, que foi o período, então, lá na antiguidade, onde os homens das cavernas, né, viviam em uma determinada localidade, que a gente viu aí no vídeo, que os nossos primeiros habitantes, então, foram habitantes que estiveram na África. Então, todos nós somos originários do continente africano. E aí acredita-se que essa população inicial que estava na África, ela então foi migrou então para a Europa, da Europa para as regiões então da América do Norte e depois aqui da América do Sul, ou essas ordens também podem ser diferenciadas, tá? O importante é a gente entender que nesse período paleolítico,
ele vai dizer, então, que foram os primeiros grupos humanos que estavam nessa determinada localidade, que isso tem cerca de 100 mil anos, então até 12 mil anos, época em que os humanos começaram a produzir instrumentos de pedra lascada e dominar o fogo. Então, uma das primeiras invenções do homem foi, então, essa pedra lascada, né, que é você pegar a pedra e você afiar para que você consiga utilizar em algumas coisas, e o fogo, né, a criação do fogo foi uma grande invenção do homem, até por conta, talvez, da localidade onde eles estavam para fazer comida, para, então, se esquentar. Então, o fogo é uma das grandes invenções. Aí, vamos lá. Aí, aqui está pedindo para a gente colocar a sequência. Então, aqueles não têm habitações fixas, então, o que são nômades? São pessoas que ficam circulando em uma determinada região. Isso também é uma característica dos indígenas, até um determinado tempo atrás, né? Principalmente antes da colonização. Porque eles, então, circulavam, então, por determinadas regiões, pois eles ficavam numa determinada região, exploravam aquela região, chegava um certo tempo que tudo aquilo, principalmente por questão de subsistência, né, alimentação e tudo mais, não tinha mais naquela região. O que eles faziam? Iam para outro local para, então, continuar a sua sobrevivência. Então, os homens das cavernas, eles são nômades, os índios também, eles tinham essa característica, hoje nem tanto, né, infelizmente devido à reforma agrária e tudo mais, né, infelizmente os indígenas atualmente, como a gente já viu em outras atividades, eles têm que lutar para ter o direito à terra. Outra coisa, então, as cavernas são os locais usados para abrigo no período paleolítico, né? Então, os homens da caverna, como a gente costuma falar, eles, então, se abrigavam nas cavernas. Por isso que a gente tem, então, esse nome, né? E as pinturas rupestres, então, são representações das cenas cotidianas nas paredes das cavernas. Então, eles utilizavam do sangue, de misturas também de produtos que tem na natureza, para, então, ornamentar e também representar aquilo que eles viviam no seu dia a dia. Isso, como a gente já viu em outras atividades, é extremamente importante para a gente saber como é que eles viviam, né? Então, as pinturas, eles representam a caça, os ritmos e os costumes desse povo da caverna da época, né? E é importante, inclusive, porque foi através, inclusive, das pinturas que a gente descobriu a existência dos dinossauros, né? Porque com essas pinturas que a gente consegue visualizar, entender a história, entender que existem animais que foram pintados e que atualmente estão extintos, por exemplo. Então, as pinturas rupestres, elas são extremamente importantes por isso, ok? Então, por hoje é só. Espero que vocês aproveitem aí o feriadão de vocês, curtam, se divirtam, brinquem. Lembre que segunda-feira a gente tem prova de português, a prova vai postar uma revisão para vocês. E é isso, tá certo? Beijo para vocês. Encontro vocês na segunda-feira.